E a grande virtude do Brasil nessa questão energética é que a gente consegue ser muito competitivo em várias fontes. Exato. Legal. Tem muita fonte primária no Brasil. Você consegue ser competitivo na eólica, você consegue ser competitivo na solar de GD ou na de centralizada. A hídrica acho que ainda tem um caminho muito interessante, porque é uma bateria natural. Então, assim, biomassa, biogás, o Brasil tem um viés agrícola muito forte. A gente pode aproveitar o rejeito dessa cadeia produtiva para gerar energia Pré-sal renovável. Caipira, né? Exato, pré-sal caipira. Pré-sal caipira. Essa é boa. Essa eu não tinha Como seria o pré-sal caipira? Fiquei interessante. Não, é todo esse recurso. Pecuária do Brasil que é muito forte. Você transformar esse metano num biogás. Ah, sim. Produzir energia e também gás natural. Boa. Só para aprofundar, né? Tem todo mundo que entende muito de biogás, e para deixar mais destrinchado, o que seria o biogás? O biogás você faz uma filtragem, né, desses dejetos aí da pecuária. Então você transforma o metano ali num gás que tem os padrões de um gás natural convencional. A energia do totô do gado, a gente pode fazer do gado, da galinha, enfim, de todo esse processo, né? E a gente é muito forte nisso. Pô, né? tá vendo aí? Mais uma pra gente falar do Brasil. Só que é muito mais renovável isso do que até a energia solar, né? Porque você tá retirando o metano também da terra, né? Tem mais uma frase ainda, da cagada do Brasil a gente pode sair do buraco também. Senhoras e senhores, este aqui é o Boltcast e agora estamos em vídeo. E esse projeto a gente faz com muito carinho, com dois grandes nomes do setor de energia, CEOs queridos. Temos aqui o Gustavo Ayala. Fala, Gustavão. Tudo bem, Dani? Firmeza total. Tudo certo. Alegria. Tudo Os caras trabalham demais. Eu já chamei eles de vagabundo de uma forma... Peço desculpa, né? Por essa irresponsabilidade, porque eles realmente trabalham muito. Tava onde agora? Você vem de qual lugar do mundo que a gente quer saber? Eu tava no Texas. Boa. Foi uma missão aí uma associação que a gente faz parte. Certo. São 40 profissionais do setor de energia. E fomos visitar o Texas para ver como que eles fizeram a abertura de mercado, do mercado livre, né, de energia. Bacana. Então, o regulador lá foi muito importante. Incentivou a competição, como que as empresas atenderam os consumidores, né? Legal. Então foi bem interessante. Ó, quem sabe já tem uma parceria lá com o Texas, Estados Unidos, quem sabe a Bolt vai pra lá. É um spoiler, talvez. Ele levantou a sobrancelha, não sei, a gente vai saber nos próximos capítulos aqui. Nosso grande amigo, nosso querido Henrique. Fala, Henrique, como é que você tá? Fala, jovem. Tudo bem? Tudo ótimo. Muitos dizem, e eu vou falar que não é uma verdade, que você criou esse podcast porque você tem um filho pequeno e você quer sair de casa. Mas não é isso. Porque ele é um grande pai, porque eu vejo que você tá aí presente. Sempre na rede social, ele é bom pai, na vida também. Mas você também estava viajando em Nova York, comendo um belo de um pastrame e absorvendo novas oportunidades. Tava fazendo um curso lá em Colômbia de transformação digital. É um dos módulos de Colômbia que eu já faço há algum tempo. E é um curso com o David Rogers, que é o autor daquele livro do best-seller Transformação Digital. O curso é com ele mesmo. Caramba! Então ele dá um shift na cabeça aí. Que legal, cara. Voltei agora, tô absorvendo ainda. Eu imagino que são diversos insights, a gente brinca muito, mas o que te impactou, assim? Qual que foi uma mensagem desse curso aí? Principalmente para inovação, né, digital. A gente tem que fazer o shift, a gente que somos engenheiros, certo? A gente olha tudo como um projeto, né? De início, meio e fim. E produtos hoje, né? Ele não tem o início, meio e fim. Ele está sempre se inovando, está sempre renovando o estudo, a inovação em cima dele. Então, é fazer esse shift de projeto para produtos. Que interessante. Então, acaba não sendo linear. Então. Não é linear, é muito mais cíclico o negócio. Você está sempre reinvestindo tempo, energia, engenharia, inovação no seu produto, não num projeto mais. Então, é isso que você precisa mudar dentro da empresa. Então, que legal, cara. Interessante. Mas esse podcast, você vê com esses dois grandes nomes que a gente está aqui, que apresentam, que são sócios, donos da empresa, é muito legal que eles vão buscar repertório, referências, e aí é a oportunidade de você que está escutando a gente, vendo a gente, de aprender um pouco. E você aprende muito mais sempre quando a gente recebe um convidado desse nível, dessa elegância. Por quê? Sempre vem um currículo. Este homem é formado em economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com MBA
na SPM, Escola de Propaganda e Marketing. Tem que Obrigado, aplaudir. Guilherme. Obrigado, cara. Obrigado, Daniel. Pedi pra minha mãe me ajudar, muito que tá aí ela que escreveu. É um belo currículo, pra você né? ver, né? Falei, mãe. Não, E o chat GPT, que agora... que passa uma credibilidade, cara. Isso. Mas Ficou bom, não ficou? Ficou maravilhoso, Vamos você tem essa humildade aí, mas a turma respeita muito seu trabalho. Obrigado. Inclusive, quando eu perguntei de onde você é, ele falou que ele é do litoral de Minas. Exatamente. Você vê. Né? E fiz... Juiz de Fora, né? Isso, Juiz de fiz Fora. a universidade Alguns lá. chamam de Rio de Janeiro, mas Juiz de Fora. Esse aí tá na Grande Juiz de Fora. Grande Juiz de Janeiro, Fora. a gente... Muito bom, cara. A gente tá vendo agora, assim, todo mundo falando sobre energia, o mundo inteiro discutindo sobre isso. Teve uma transição enorme, assim, nos últimos 5, 10 anos, você, obviamente, dentro do setor, mas quem tá de fora tá acompanhando que é o assunto do momento. Você percebe isso, né? Que agora hypou, né? Daniel, é o seguinte, eu conversei isso ontem até com um veículo de comunicação, a gente estava falando exatamente disso. Mudou, né? Energia sempre foi um tema, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade chegou, domínio do fogo e por aí vai, as grandes revoluções, que a gente chama de revolução industrial e tudo. Perfeito. Na verdade, foram revoluções energéticas, né? É verdade. Exato. Bem colocado. Ela passa por... Então, Sempre. a Revolução Industrial foi uma revolução energética. Os grandes descobrimentos, quando o homem... Porque consegue controle dos ventos e por aí vai. Então, sempre tem energia no pano de fundo. E o que a gente vem passando, talvez, aí na última década, ou nos últimos 15 anos, é algo que a gente não tinha antes, né? Você não questionava fornecimento energético, por hipótese, Sim. né? Nós aqui, né? Então... era uma energia centralizada numa grande usina e tudo. A única coisa que você esperava é que você clicasse aquele conector ali que você tivesse luz. Mudou o jogo, né? Hoje eu posso participar da produção energética, que é o caso muito que o pessoal da Bolt faz aqui, na geração compartilhada. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. Eu posso ter meu próprio sistema, eu posso controlar meu próprio sistema, eu posso ter armazenamento de energia, eu começo a ir para a mobilidade elétrica. Então, assim... eu vejo que a gente está começando a discutir hoje até mais recursos energéticos distribuídos, que vai além, por exemplo, só da geração distribuída, né? É um pool de soluções. Há 10 anos atrás, a gente não tinha isso. Então, eu tenho um sistema na minha casa, eu tenho um carregador de carro elétrico. Aliás, Bolt, eu queria falar sobre isso. Eu estou sem um carro elétrico ainda. Vamos arrumar. Acho que é só... isso. Põe adesivo na porta e tal. Mas a moto elétrica é minha. Mas eu carrego e vou com ela. Então, assim, você começa a ver isso. Eu tenho filhos, querem pegar e tal, querem andar, não sei o quê. Vou até a padaria. Então... essa geração que está vindo, ela vai viver algo que, de certa forma, nós não vivemos. Perfeito. Essa é a transição que a gente está vivendo, né? Mas essa é ótimo falar sobre esse assunto e ótimo ter uma empresa que regulamenta tudo isso, porque se a gente pega a Bolt, é uma empresa que é consolidada, tem anos no mercado, mas no país que a gente vive, a gente sabe que a gente sempre tem o famoso gato, a pirataria, o cara que quer se dar bem. Então, assim, precisa ter um selo e precisa ter uma confiança. Qual a importância, na tua visão, de ter uma empresa assim dos meninos aí, você fala Bolt é boa no mercado, porque a gente está falando que esse mercado está se abrindo, esse livre mercado, e precisa também ter pessoas, né, com credibilidade, porque senão o negócio não vai andar. A gente viu isso acontecer. É fundamental você ter boas empresas, porque senão o mercado morre. Certo. Né? A gente viu isso acontecer em outros setores que vieram com muita força anos atrás. O termosolar, por exemplo, né? Que era você aquecer a água, já era algo sustentável, né? Através do calor, né? O pessoal ainda confunde muito o termosolar com o fotovoltaico, às vezes. O que aconteceu? Cresceu muito, cresceu rápido e, de certa forma, com algumas empresas não tão boas. Quando você tem empresas que não ajudam o setor, ele impacta todo o setor. Porque o consumidor final, o cliente final, ele muitas vezes ele não sabe o que está comprando. Ainda mais quando um negócio é novo. Sim. Né? Eu, o Henrique, o Gustavo aqui, a gente vai conhecer dos fabricantes, de fabricantes de inversores, de módulo, tudo, mas meu vizinho não sabe. Então, dependendo do que chegar para ele, ou como uma instalação, ou como uma proposta de negócio, se aquilo não for sério e não funcionar, o que ele vai dizer para o vizinho dele, o do outro lado, ele vai dizer assim, esse negócio não funciona. Aí começa uma cadeia ruim, né? Exato, e que impacta todo mundo. Então a gente todo mundo. tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que é super importante
você tem um mercado que vai ficando cada vez mais maduro com empresas sérias, porque isso é bom para o setor como um todo. A competição com gente que sabe que está no Sim. mercado, porque senão você vira Sim. uma coisa desorganizada, como estão falando. E a gente está passando por isso agora no setor, né? A gente veio crescendo muito rápido, entrou muita gente, a gente teve a famosa corrida ao sol, o pessoal fala de corrida ao ouro, eu falo corrida ao sol. Corrida ao Bonito. sol, corrida ao Você sol. Corrida ao sol. O que seria a corrida ao sol? Foi porque a gente tem um marco legal, o marco legal definiu alguns Perfeito. prazos, tipo assim, é bom se você fizer até data X, que foi recente Janeiro. agora, né? 23, né? Exato. E aí, quem estava considerando fazer, puxa, o momento de fazer é agora, como se você tivesse um benefício melhor se você fizesse num dado momento. Sim. Muito bom. Isso fez com que o mercado não precisasse vender, o mercado foi comprado. E quando você tem É verdade. Incentivo. uma chegada muito grande de muita gente, pode ser que você não tenha entregas muito boas. Né? Perfeito. Então, 2023 está meio que dando uma equacionada nisso, né? Tá ficando quem de fato se estruturou. Separando os homens dos meninos aí. Então, assim, antes de janeiro de 23, você tinha os subsídios, né? Para essa geração Perfeito. distribuída, que é uma geração descentralizada, né? Uma notícia aqui que até no Texas tem subsídio. Então, para você induzir o mercado, às vezes a empresa não para de pé a conta. Certo. Então, você precisa ali, de algum momento, ter um subsídio. Recurso para acontecer. E Porém. foi o que o governo fez. E a partir Deixa eu do defender a GD aqui, Lógico. porque eu apanho muito de subsídio. Eu tenho pesadelo com subsídio. Tá bom. De tanto que o pessoal, o fogo amigo e o inimigo. Não, até no Texas tem. E outra, o Texas tem uma matriz solar muito menor que a brasileira. Muito menor. Isso é uma coisa importante falar, né? Na verdade, nós tivemos nos últimos 10 anos de GD benefícios. Tá. Porque o subsídio é quando quando o Estado coloca dinheiro. O Estado não colocou dinheiro. Não houve inserção de capital da União do Estado. Né? O que tá agora, sim. Agora, como vai entrar na conta da CDE, sim, vai ter subsídio. Mas o crescimento da GD, o que ele teve foi benefício. Né? Isenções fiscais que deram benefício. Não houve subsídio. Subsídio é quando alguém te paga. Ninguém nos pagou. Então, melhor ainda, né? Melhor ainda. Bom, vamos tocar então no assunto. Como que você acha que o governo deve estruturar a transição energética para os combustíveis renováveis? Já que a gente está falando do setor do governo e a gente sabe que se essa ajuda ela é boa, às vezes ela atrapalha. Desculpa te colocar em algumas saias justas, mas a gente vai te apertar um pouco aqui. Não, e depois edita também. Tem Sim, certeza que vai ser. pode Tem ser. edição. Se você né? censurar Então, a gente vai falar que é ao vivo, mas a gente pode. Tô brincando. Não, eu tenho uma frase que eu acho que é muito legal, a gente tem escutado muito, né? O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? Eu acho que a gente tem de novo mais Roberto uma... Campos Neto. Boa. Tá vendo? Boa, Roberto Campos Neto. Foi eu que falei pra ele, eu já sabia. Mas o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Boa frase. 100% de aproveitamento. 100%. Opa! E vamos ver se dessa vez a gente perde a oportunidade, né, de perder a oportunidade. Show. Vamos ver se a gente acerta. Legal. Transição energética é algo que está acontecendo, não está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo. Você está falando de combustíveis renováveis, né, ou de uma matriz renovável, onde o combustível é um dos elementos. Né? A matriz energética brasileira ela já é muito renovável. Né? 90% já da nossa matriz energética hoje já é renovável. Certo. Só que, quando a gente fala de energia, eu não falo só da matriz energética, eu falo dos consumos energéticos. E aí a gente sai de 90% para 52%. Que, olhando para o mundo, também não está ruim. Mas a gente ainda tem muito logística no Brasil, por exemplo, e tal. É Tudo caminhão, petróleo, é petróleo, sim. enfim. Aí eu estou gerando energia, consumindo energia, mas de fonte não renovável. Nós, historicamente, já temos uma solução renovável, né? O pró-álcool, que a gente fala de 78, 77, é uma fonte super renovável. De fato? De fato, o álcool né? E gera uma indústria interessantíssima. Só que junto com ela a gente está observando que tem outras coisas chegando, né? O carro elétrico, por exemplo, ou a mobilidade elétrica é um desses temas, né? Agora a gente vai precisar fazer isso não dá para fazer isso, é ruim falar isso aqui, depois edita, mas não dá para fazer isso do dia para a noite. Tem um tempo, precisa maturar, precisa discutir muito o assunto. E você precisa ir se preparando para esse processo, é uma transição, né? Eu acho que, sem querer defender a Petrobras ou o governo, mas acho que está acertada a ideia, a gente precisa fazer uma transição justa. Perfeito.
né? Então a gente precisa, mais importante que a velocidade, é a direção, né? Então a gente precisa ir para aquele caminho, sem dúvida nenhuma, mas tomando cuidado, porque nós temos toda uma cadeia produtiva que precisa ir se transformando. Então eu acho que a transição energética ou ir para essa mobilidade elétrica, ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Já está acontecendo, né? O número de autos elétricos bate muito, recorde. É muito maior do que todo mundo previa, né? Sim. No Brasil, né? Tá uma crescente. E uma competição, né? Que vê os chineses aí também mexendo com o mercado, uma coisa interessante. Eu mesmo não imaginava que seria tão rápido. Aqui no Brasil, É. essa curva, essa crescente. É o caso de certa forma, até parecido com a história nossa da GD. Por isso, recursos energéticos GD, distribuídos, sim. né? Então a gente. Sim. Agora, não adianta imaginar que vai ser janeiro. Não, né? não. Vai Não, levar precisa um ter tempo. paciência para deixar o negócio organizado, porque senão vai ter ruído e vai acontecer uma forma que não vai realizar. Né? Eu estava lendo um artigo outro dia que dizia exatamente isso. Tomar muito cuidado com essa Velocidade. com essa velocidade, com essa proposição, porque senão, se você também fizer isso de forma muito disruptiva, você gera miséria, Sim. você gera Sim. problema social em quem Olha, estava no outro setor. Então tem que dar o tempo para que a gente faça essa transição. Desculpa até te interromper, mas você deu exemplo de carro elétrico. A gente está vendo que ainda é uma discussão da bateria do carro elétrico, né? Funciona muito legal, mas e aí? Tá dando muito problema, né? Se a gente vê cemitério de carro na China, não sei se isso é verdade, se é fake news, mas tá lá. Então, assim, a bateria ela é muito cara e ela tem uma discussão se ela acontece. Por isso, pela essa velocidade, por essa fome de acontecer. Então é bom organizar, né? Para chegar preparado. É uma das discussões. Exato. E voltando na oportunidade de ter oportunidade, Boa. Energia continua sendo tema, né? Então a gente tem o hidrogênio verde, eu acho que tem um caminho né, a acontecer, que a gente está discutindo aí. E a grande virtude do Brasil nessa questão energética é que a gente consegue ser muito competitivo em várias fontes. Exato. Legal. Tem muita fonte primária no Brasil. Você consegue ser competitivo na eólica, você consegue ser competitivo na solar de GD ou na de centralizada. A hídrica acho que ainda tem um caminho muito interessante, porque é uma bateria natural. Então, assim, biomassa, biogás, o Brasil tem um viés agrícola muito forte, a gente pode aproveitar o rejeito dessa cadeia produtiva para gerar energia Pré-sal renovável. caipira, né? Exato, pré-sal caipira. Pré-sal caipira. Essa é boa. Essa eu não tinha Como ouvido. seria o pré-sal caipira? Fiquei interessante. Não, é todo esse recurso. Pecuária do Brasil que é muito forte. Aham. Você transformar esse metano num biogás. Ah, sim. Produzir energia e também gás natural. Boa. Só para aprofundar, né? Tem todo mundo que entende muito de biogás e para deixar mais destrinchado, o que seria o biogás? O biogás você faz uma filtragem, né, desses dejetos aí da pecuária. Então você transforma o metano ali num gás que tem os padrões de um gás natural convencional. A energia do totô do gado. Exatamente. Do gado, da Exatamente. galinha, enfim, de todo esse processo, né? E a gente é muito forte nisso. Pô, né? tá vendo aí? Ó, mais Suíno, uma pra gente mais falar só do que ele- Brasil. Suíno. Exato. Só que é muito Então, mais renovável isso do que até a energia solar, né? Porque você está retirando o metano também. da terra, né? Tem mais uma frase ainda, da cagada do Brasil, a gente pode sair do buraco também. Mais uma pra gente pensar, Você né? vê, Não né? é? A Tem gente tem que oportunidades refletir. Temos aí. várias oportunidades. Exato. Mas a gente estava falando do Brasil, essa matriz elétrica brasileira, você acha que ela é considerada uma das mais limpas do mundo? E por quê? Pelo dado que a gente falou há pouco, né? 90% hoje da nossa matriz elétrica é renovável. A média mundial é 27%. Então, Tem você- muita narrativa, né, também, né? Quando o cara fala de fora do Brasil. A gente- sim. O que é bom e ruim, né? Porque a gente fica meio confortável, né? Já tô. A gente fica- meu número já é já bom. somos renováveis. tá tudo Meu certo, número né? já é bom. Que foi um tanto quanto ao acaso, né? As sortes, às vezes, que a gente dá, né? Sim. Investimos, Às vezes o Brasil tem que dar sorte também. Né? investimos em hidro, então isso foi muito forte, né? Eu gostei quando você falou de hidro, é bateria natural. Como é que é? A hidrelétrica é uma bateria Você natural. consegue armazenar água, né? Ah, Hidrelétrica perfeito. com reservatório, né? com reservatório. Né? Então, E eu acho que a gente precisa voltar a essa discussão. Eu converso muito com o pessoal da ABA da PCH, que é a associação específica de PCHs, que são pequenas centrais elétricas, e os dados são muito interessantes. Assim, claro que tem um impacto quando você faz uma hidro de represamento, só que o que é feito
nos anos posterior para compensar isso, o resultado é 2, 3 vezes melhor do que o resultado anterior. Sim. Então você tem uma hidrelétrica, você tem segurança no sistema, porque a pior energia é que você não tem. Perfeito. É isso. Você não tem recurso, né? Sem não tem energia onde você tirar. não faz nada. Essa é a pior Você e a não- mais cara. né? Você não vamos quiser falar de algo super ultrapassado, Covid, Uhum. vacina, precisa de refrigeração. Perfeito. Então você precisa de energia. Então, se você for olhar o que está acontecendo aqui agora, só acontece Total. porque tem alguém gerando energia. Não, se a gente aprofundar isso, a gente vai para todos. O Isso, nosso a gente- corpo é energia, a gente tem uma Isso. troca energética. Tanto Então, que assim. o blackout, ele é considerado, em alguns casos, desastre natural, né? Praticamente equivale a um desastre natural. Perfeito. Que o pessoal morre no hospital, fica preso dentro do elevador, então separa tudo, né? Não, é porque a gente não nas minhas andanças Brasil afora, eu tinha uma palestra que era o seguinte: energia, o óbvio e o oculto. Que é um negócio tão óbvio que a gente não percebe. Percebe só a hora que, opa, tô sem. É só quando acaba, né? É. Eu tava agora em Colômbia, tinha um colega meu da África do Sul. Certo. E ele falando que eles estão com blackout de 2 a 3 horas por dia. Caramba. E que ele tem que adaptar a vida dele a isso, que é uma loucura. Os bilhões que o país perde diariamente por conta disso Sim, para o país, né? A cada hora que você não tem energia, você tem setores parados. E tem uma discussão, uma outra oportunidade nossa, discutindo a exportação de produtos, por exemplo. A Europa começou a colocar na conta agora a questão do crédito carbono, sim. Né, o quanto que eu gastei para produzir aquele determinado produto. O Brasil é muito forte na indústria de base, né? Aço, cimento, polímero, plástico, enfim. Início desse ano eu tive na Alemanha numa discussão lá na Embaixada do Brasil em Berlim e tinha uns atores do setor nosso discutindo isso. Falando da possibilidade nossa, por exemplo, de exportar aço verde, cimento verde. Cimento verde. O aço é verde, cimento. Então, o que é aço verde? Né? O que é cimento verde? Renovável? Como é que você consegue? É porque a energia que eu uso para produzir aquele aço, ela é proveniente de uma fonte renovável. Então, e aí é onde eu posso entrar com a ideia do hidrogênio, muito forte, porque exportar hidrogênio em si é um negócio ainda muito complexo hoje, você tem que manter a menos 200 graus e tal, como é que você faz isso, né? Mas você pode exportar o produto acabado, feito de uma energia renovável, para países hoje, por exemplo, da Europa. Então, é uma oportunidade outra que tem o pano de fundo na energia e que torna a gente, novamente, muito competitivo quando você olha para o mundo. Então, porque a gente pode ter essa energia e reindustrializa a cadeia produtiva brasileira. Então, muito bom. Você sabe que o setor que vocês estão discutindo aqui, quando a gente vai aprofundar, tem muita burocracia. Por exemplo, são longos contratos, né, de anos que as empresas fazem. A gente está pegando, às vezes você pega um contrato de 14 anos. Como é que é a tua visão a isso para desburocratizar isso e ter mais agilidade também? Porque a gente precisa ter uma segurança, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem essa dificuldade, né, nas negociações. Precisa ter contrato, óbvio, mas do outro lado, assim, você que consegue mais estar com o pé no chão. Como é que você enxerga esse ponto? isso vai mudar. Está mudando já. Porque a gente está trazendo modelos de negócio, por exemplo, com velocidade como eles, né? E com descentralização. Isso. Exato. Sim. Na compartilhada, por exemplo, que é o que a Bowie está, é um negócio muito simples de você fazer hoje. Né? Então, você está falando de contratos aí de longo prazo. Ok, de repente é uma estrutura diferente, um consumidor diferente, mas hoje para o consumidor, pessoa física ou a mesma jurídica, médio, pequeno porte, você já pode contratar uma energia renovável de forma muito simples, acessando a internet, colocando seus dados sem nenhum comprometimento, nem de entrada naquela modelagem, nem de saída daquela modelagem, sem fazer investimento nenhum, o famoso CAPEX. Sim. Né? Opa! Bonito o nome, né? É bonito. Eu vou pôr num cachorro meu CAPEX que valoriza. Mas e de repente você tem 10, 12, 15% de desconto, dependendo de onde você está. O melhor de tudo é mais barato, né? É mais barato e de energia renovável. Então, eu estou pegando um exemplo, que você acabou de falar, de modelo. Existem outros mais.
autoconsumo, de repente fazer uma usina para alguém que tem um consumo energético. Esse alguém acabou de garantir a segurança energética dele, também o famoso hedge, né? A famosa segurança financeira por um longo período de uma energia que é dele renovável. Perfeito. Coisas que nós não tínhamos de novo alguns anos atrás. Então, essa ideia de contratos de muito longo prazo, eu acredito que isso aí vai ter que ser repensado. Acho que as distribuidoras de energia, as famosas distribuidoras de energia, vão ter que repensar o posicionamento delas já nos próximos anos, por conta de tudo isso que está acontecendo. Sim. Porque uma coisa é ter o contrato para você ter uma segurança, e outra coisa é ter o contrato que a gente sabe como funcionam licitações, daí vem corrupção, aí vem interesse. Aonde? Quando você faz um contrato. Aonde? Não, não com vocês, obviamente. Nem precisava pontuar. E nem aqui. E nem aqui. É claro, mas a gente vive. Mas acontece. Não tem que falar? Infelizmente, sim. Né? Sim. Sem citar o nome que você me falou fora do ar. Isso, isso. Né? Edita, hein? Este é o Boltcast, sempre com mentes brilhantes, com essa simpatia. Legal. Ele tem um pouco de Richard Gere, um pouco de Lulu Santos e uma simpatia aí. O pessoal confunde muito com o George Clooney. Eu ia falar isso, né? Tem um pouco do George Clooney também. GC, Guilherme Crispim, daí George você fala. Foi muito legal. Valeu. Obrigado.